Nessa noite eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Alex, o indigno pastor presidente da Assembleia de Deus aqui em Cordeiros. Quero louvar a Deus também pela vida dos presbíteros aqui. Deus continue abençoando a vida de vocês. Eu quero louvar a Deus também pela vida da nossa irmã, cantora, adoradora, Sayonara, o indigno esposa do pastor e seus filhos. Eu louvo a Deus por essa igreja, a Assembleia de Deus aqui em Piripá, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar a Deus também pela vida daqueles que estão comigo aqui nesta noite, a diaconisa Maria José, a irmã Elisama, o cooperador Edeilson, e o nosso irmão Celso. Que Deus continue abençoando a vida de vocês cada vez mais em Cristo Jesus. O convite que o pastor Alex nos fez, nós estávamos lá na festividade da Almadecon, na Assembleia de Deus em Condeúba, nos fez um convite, e naquele momento, pastor Alex, como é o bom costume nosso, como recebemos um convite para estar ministrando na igreja de Deus, com o povo do Senhor, nós temos o bom costume de orar. E naquele momento ali, nós nos prostramos diante de Deus, fechei os meus olhos e pedi, Senhor, nos dê uma direção, que palavra levar para o seu povo. E naquele momento, a palavra ou a direção de Deus veio em forma de uma visão, pastor Alex. E essa visão foi essa que Deus me deu. Eu, com a mão, junto com o Senhor. E Deus ministrou naquele momento ali, falando sobre graça, falando sobre amor e falando sobre comunhão. E nessa noite, é com muita alegria no meu coração que eu quero louvar a Deus, porque foi essa a direção que Deus nos deu. E é tão bom quando vem a resposta de Deus àquilo que você pede a Ele, porque eu sei que o que vai ser ministrado aqui é aquilo que Deus quer falar à sua igreja. Eu sei que me alegro por causa disso, que sua mensagem, a pregação dessa noite, é de Deus para os nossos corações, é de Deus para as nossas vidas. Com essa certeza e com essa convicção é que nós nos alegramos na presença de Deus. E eu quero dizer para a amada igreja que aquilo que a minha incapacidade humana não for capaz de transmitir aos irmãos, que a minha imperfeição como homem pecador não conseguir transmitir aos irmãos, fiquem tranquilos, porque enquanto nós estivermos ministrando a palavra do Senhor, ou não quando nós estivermos ministrando, porque Deus já falou nesta noite sobre graça, Deus já falou nesta noite sobre amor, Deus já falou nesta noite sobre comunhão. E nós vimos a manifestação do amor, da graça e também da comunhão de Deus em nosso meio. Eu quero dizer para ti nesta noite que quando nós estivermos aqui reunidos, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, vai dizer no seu coração, vai trazer à sua memória aquilo que Deus quer tratar, aquilo que Deus quer falar, aquilo que Ele quer realizar, aquilo que Ele quer fazer e vai fazer em nosso meio, e desde já a honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é Ele, o reino patente a Ele, tudo por Ele e para Ele, porque para Ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite se encontra na segunda carta ou epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta ou epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 13 e o versículo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 13, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e assim está escrito na palavra de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com vós todos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor
e a comunhão do sejam com todos vós, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então nós vamos falar nesta noite seguindo a direção de Deus para as nossas vidas. Graça, amor e comunhão. Graça, amor e comunhão na vida do cristão. Graça, amor e comunhão na vida do cristão. A palavra graça significa ajuda, significa auxílio, significa generosidade. No Antigo Testamento, a palavra graça tem a conotação ou significado de ajuda, de auxílio. Mas no Novo Testamento, a palavra graça, ela vem numa abrangência maior, ela vem numa explicação maior, ela engloba várias coisas. Graça no Novo Testamento significa o favor imerecido de Deus para com toda a humanidade. Então a graça é um favor imerecido de Deus derramado sobre as nossas vidas, na nossa vida e em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos a graça sendo manifestada de duas formas. Uma graça chamada de graça comum e outra graça chamada de graça especial. Graça comum é aquela graça ou favor de Deus a toda a humanidade em geral, povos, tribos, línguas, nações, que são agraciados ou alcançados pela graça do nosso Deus. Já a graça especial é a graça dada a cada um de nós individualmente. O pastor Alex citou aqui dizendo que pela graça de Deus sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Graça especial, é essa graça especial de Deus que nos faz estarmos aqui reunidos nessa noite, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, enaltecendo a Deus, participando dessa santa ceia maravilhosa na presença do Senhor, porque foi através dessa graça especial de Deus para as nossas vidas que somos resgatados, somos perdoados, somos alicerçados e alimentados pelo nosso Deus. Nós vimos essa demonstração dessa graça de Deus de várias formas, de vários meios. A graça salvadora do Senhor é através do seu Filho amado Jesus Cristo, que doou a sua vida por nós, que entregou a sua vida por nós. É porque é através dele que nós temos vida, pelo perdão dos nossos pecados, pelo perdão das nossas falhas, pelo perdão dos nossos erros. E a graça de Deus nos alcançou, a graça salvadora do Senhor nos alcançou. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós vemos a graça santificadora, através das nossas vidas. Essa graça realiza em nós a santificação, a separação, como servos, como filhos amados de Deus. Somos separados para a honra de Deus, separados para a glória do Senhor, separados para fazer a vontade de Deus, que o nome dele seja glorificado pela vida, pela transformação que ele realiza nas nossas vidas, pela santificação que ele realiza em nós, pela transformação das nossas vidas. Essa graça santificadora, ela é dividida em graça posicional. É a posição que nós tomamos diante de Deus, que Deus nos concede de estarmos na presença dele, como filhos e filhas do Senhor. É a posição que ele nos coloca, não como desobedientes, não como inimigos dele, mas como filhos, como foi lido na leitura oficial dessa noite, como amigos dele. É a posição que nós temos diante de Deus, que nós temos diante do Senhor, de abrir a nossa boca e dizer: ah, papai, papai do céu, papai querido, papai amado. É a liberdade, é o privilégio que eu e você tem, que nós temos de estar na presença do Senhor com
porque Ele tem transformado a nossa vida. Ele tem nos dado graça e força para tirar de nós aquilo que não glorifica Ele. Ele tem nos dado graça para deixarmos o pecado, deixarmos o erro, deixarmos esse mundo de perdição e nos ligarmos cada vez mais no trono da graça dEle. Ele tem nos transformado, Ele tem nos aperfeiçoado, Ele tem transformado as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Existe a santificação, a graça santificadora completa ou perfeita. Vai ser quando nós recebermos um corpo glorificado, quando nós somos regenerados por completo. É a santificação perfeita, não mais sujeitos ao pecado, não mais sujeitos ao erro, não mais sujeitos à culpa, mas termos um corpo glorificado, como nosso Senhor e Salvador Jesus tem. Louvado e agradecido seja o nome do Eterno, sejamos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. A outra graça que Ele nos concede é a graça servidora. É a graça de servirmos uns aos outros. É a graça que Ele nos concede de ajudarmos uns aos outros. É através dessa graça que eu sirvo na igreja. É através dessa graça que eu ajudo meu pastor. É através dessa graça que eu ajudo meu irmão e a minha irmã. É através dessa graça servidora. Porque Jesus nos deu o maior exemplo. Ele disse: eu não vim a este mundo para ser servido. Eu vim para este mundo para servir. É a servir ao Senhor. É estar em obediência, em prestação de serviço. É estar à disposição do nosso Deus ao serviço e à obra do Senhor. E a última graça é a graça sofredora. É a graça que o apóstolo Paulo clamou a Deus, orou, dizendo para Deus: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É essa graça, meu irmão, minha irmã, que nos tem feito estar aqui, estar de pé diante do Senhor, independente dos seus problemas, dos nossos problemas, das nossas adversidades, das lutas que passamos, das tempestades que temos na vida. A graça de Deus tem nos sustentado. Essa graça do Senhor tem nos fortalecido. Essa graça de Deus tem ministrado nas nossas vidas e tem nos dado força para continuar, dando força para prosseguir, dando força para continuar nessa caminhada, nessa jornada, porque os nossos olhos estão no alto, os nossos olhos estão no nosso Senhor e Salvador, porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é maior do que os nossos problemas, maior do que as nossas dificuldades, maior do que as nossas adversidades, porque o Senhor é conosco. Essa graça que nos fortalece, porque a graça de Deus é derramada sobre nós. Continua firme, amado no Senhor. Vai passar essa dor, esse sofrimento vai passar, a sua luta vai passar, a luta da igreja vai acabar e nós vamos cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos a manifestação da graça de Deus nos estágios da história. Na palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, nós vimos essa manifestação da graça de Deus através do povo de Israel. Uma graça demonstrada exclusivamente àquela nação que Deus escolheu a nação de Israel como povo eleito, nação santa, povo separado para cumprir uma missão maravilhosa aqui na face da terra. Mas nós vimos que Deus escolheu a nação de Israel como de onde viria o descendente, de onde viria a semente da mulher, que seria o rei de toda a época, o rei dos reis e o Senhor dos senhores, levantando-se da nação de Israel reis, como Davi, como Salomão. Mas Deus fez uma promessa maior, dizendo: desta nação, desta geração, da descendência de Davi aparecerá aquele que regerá todas as nações da terra. Eu estou falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Mesmo naquele período, mesmo naquele tempo em que os olhos e a vontade de Deus estavam manifestados através da nação de Israel, nós vimos o amor e a misericórdia de Deus sendo estendida, a graça de Deus sendo estendida também a outras nações. Quem não lembra? Nós que conhecemos a palavra do Senhor, da história de Jonas, que mensagem maravilhosa que Deus deu ao profeta
todos. O amor de Deus é para todos os povos, línguas, tribos, nações. Nós vimos logo em seguida a humanidade sendo alcançada através da vida, através do ministério, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aquele que doou a sua vida, que entregou a sua vida, não para uma nação só, não para um povo só, mas por toda a humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que Deus enviou a esta terra para entregar a sua vida por mim e por ti, e é através dele que nós temos vida e vida com abundância. Louvado seja o nome. O inimigo tentou acabar com isso, não quis destruir, mas maior é o que está conosco do que ele. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus, esse plano de salvação ainda está presente em nossos dias. A graça do Senhor Jesus Cristo está presente cada vez mais nas nossas vidas. E continuando diz, e o amor de Deus. A palavra amor significa forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade de relações sociais. Mas maior do que um sentimento, o amor é um atributo. O amor é a essência do nosso Deus, porque diz a palavra que Deus é amor. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vimos o amor de Deus se manifestando, como diz a palavra do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus envia o seu Filho amado Jesus Cristo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Aleluia! E nós vimos como anda a intimidade do amor. Nós vimos os estágios, os processos do amor. O amor de Deus. O jovem perguntou ao Senhor o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. E ele disse, se obedecido os mandamentos, ele disse todos. E pediu ao Senhor para resumir ao Senhor qual é o maior mandamento. E o Senhor diz, o maior mandamento é este: amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento, de todo o seu entendimento. Este é o maior mandamento. E o segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. A leitura oficial desta noite diz que o amigo verdadeiro, ele dá a vida para o outro. O Senhor Jesus, o nosso verdadeiro amigo, ele deu a vida por nós, ele se entregou por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pelo seu amor. O que dizer, então, do amor entre os irmãos? O que dizer, então, do amor entre nós, filhos e filhas de Deus? O amor do Senhor é derramado em nossos corações através do Espírito Santo. E nós temos esse amor de Deus nas nossas vidas, irmãos. O amor de Deus é presente continuamente nas nossas vidas, porque nós somos filhos e filhas do Senhor. E o amor de Papai do céu está nas nossas vidas e está nos nossos corações. Eu quero dizer, então, de amor às pessoas que estão conosco, os nossos irmãos, as nossas irmãs. Aí, continuando, diz, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Comunhão significa unidade. União significa própria comunhão no partir do pão. Significa comunhão, tudo em comum, acordo, harmonia, participar das mesmas ideias, ter algo em comum. Foi louvado aqui nesta noite, dizendo o Salmo 133. Oh, como bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Como anda a nossa comunhão com o Espírito Santo? Como anda a nossa comunhão com o nosso Deus? Como anda a nossa intimidade? Como anda a nossa intimidade com o Consolador? Em nome de Jesus Cristo, nesta noite, se liga, entenda e compreenda de intimidade com Deus, com a intimidade e comunhão com o Espírito Santo. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia! Nós vimos que o amor de Deus é incondicional, imutável e perfeito. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a graça que nós recebemos de Deus, nós temos compartilhado dessa graça para as outras pessoas.
Nós temos ajudado as outras pessoas com a graça que Deus nos tem concedido, com o favor que Deus tem para com as nossas vidas. Será que nós temos compartilhado com as outras pessoas dessa maravilhosa graça que nós temos recebido? De vidas que estão ao nosso redor, irmãos, que estão precisando dessa graça que você recebeu, estão precisando dessa graça que nós recebemos. Compartilha dessa graça, compartilha dessa graça na sua família, compartilha dessa graça com seus vizinhos, compartilha dessa graça com seus conhecidos, compartilha dessa graça aonde você estiver. E o que dizer então do amor de Deus, amor aos nossos familiares, amor às nossas famílias, amor àqueles que estão ao nosso redor, que precisam de atenção, que precisam de cuidado, que precisam de Deus. E o que dizer então da nossa comunhão com o próximo, com a nossa comunhão com os nossos vizinhos, a nossa comunhão com os nossos irmãos da igreja, a nossa comunhão com as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo, cresça na graça, cresça no amor e na comunhão com o Espírito Santo do Senhor. Nessa noite, com a permissão do pastor, eu gostaria de convidar neste momento a nossa irmã cantora adoradora Leonara para louvar mais uma vez o Senhor, aquele hino consolador, por gentileza, em nome do Senhor Jesus Cristo. E com a permissão do pastor Alex, a igreja de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vamos adorar a Deus. Vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos engrandecer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Dê a mão ao seu irmão que está do seu lado aí, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, como demonstração da graça de Deus, como demonstração do amor de Deus, como demonstração da comunhão com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É o amor, é a graça, é a comunhão do Senhor que está derramando sobre as nossas vidas. É a graça de sermos salvos, é o amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que amamos Ele, mas foi Ele que nos amou primeiro. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Íntima comunhão com o Espírito Santo, através da oração, através da leitura e meditação da palavra de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Oh, Deus maravilhoso, Deus bendito, Santo, Santo, é o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora e tu sair. Consola mora em mim. No vazio quando não te deixei, louvor, como se você tivesse fazendo uma oração do seu coração, diretamente para o coração de Deus, expressando diante do Senhor as suas fraquezas, as suas necessidades, expressando diante do Senhor as suas fragilidades, porque somos frágeis, mas é o Espírito Santo que nos sustenta todos os dias de nossa vida. A alma vai desfazer. Meus frutos me fazem viver. Eu em cada coração consolador. Vai embora, não sai daqui, não. Meu peito dói, minha alma chora. E tu saís, meu coração quebrou, consola, Espírito Santo.
para Ele, se conforme em toda a Não sai daqui, não Senhor. Pode sentar, igreja. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você percebeu nessa noite, a palavra de Deus nessa noite exprimiu falou aos nossos corações, tem falado aos nossos corações, sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Aqui se expressa, irmãos, a bênção apostólica, aquilo que geralmente no final dos cultos é ministrado sobre as nossas vidas. Essa graça continua, esse amor continua, essa comunhão continua. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao meu pastor Alex, aqui com Deus, que Deus continue abençoando a família cada vez mais, toda a família, esse ministério abençoado cada vez mais, em Cristo Jesus. Quero louvar a Deus e agradecer pela oportunidade que Deus tem concedido nessa noite e por essa honra, em nome de Jesus. Receba dupla honra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sempre contigo. Amém. Glória a Deus. E as palmas.